Ora, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula de pediatria, aqui das perguntas da especialidade. Hoje vamos falar sobre adenopatias, em idade pediátrica. Vamos então falar sobre as bases conceituais relativas às adenopatias, depois vamos falar um pouco sobre diagnóstico, terapêutica, diagnóstico diferencial e no final vamos fazer aqui um breve caso clínico. Começando então com as bases conceituais. Portanto, como todos sabemos, a adenopatia é um aumento do tamanho de um gânglio linfático e deve diferenciar-se da adenite, que implica inflamação, apesar de muitas vezes na prática clínica nós acabarmos por depois usar ambos os termos de forma indistinta. As causas das adenopatias podem ser, portanto, são muito variadas, podem ser bastantes causas. Geralmente dizem respeito à proliferação de células do sistema imunitário por uma infecção ou um estímulo imunológico. Isto diz respeito a uma adenite reativa, pode ser por depósito de substâncias, infiltração de células tumorais ou ainda por sobreinfecção bacteriana, e aqui estamos perante uma adenite bacteriana. Na infância, a causa mais frequente das adenopatias são as infecções e, de facto, o mais frequente mesmo na idade pediátrica são aquelas adenopatias cervicais, bilaterais, muitas vezes no contexto de infecções respiratórias mais do trato superior, e que não vão necessitar qualquer tipo de estudo diagnóstico e também de qualquer tipo de tratamento dirigido às adenopatias. Depois, ainda neste contexto das adenopatias, é muito importante nós diferenciarmos gânglios normais e gânglios patológicos. E quando nós olhamos para uma criança que tem adenopatias, podemos logo pensar nestas características e na nossa cabeça pensar se será mais provável estarmos perante um gânglio normal ou um gânglio patológico. Os gânglios normais vão variar um pouco de acordo com o tamanho e a idade do doente. Geralmente são normais se forem inferiores a 1 centímetro na maioria das localizações, mas nas crianças com idade inferior a 8 anos, geralmente são normais até aos 2 centímetros, se forem então na região cervical. Depois, os gânglios inguinais são normais até 1,5 centímetros, os epitrocleares geralmente são mais pequeninos e são inferiores a meio centímetro, e os neonatais também inferiores a meio centímetro. Depois, quando é que devemos pensar em gânglios patológicos? Se nós tivermos um gânglio em localização supraclavicular, ilíaca ou na região popliteia, é muito importante pensarmos que pode ser um gânglio patológico e realmente, no que diz respeito aos gânglios de localização supraclavicular, em 75% dos casos são tumorais, portanto é muito importante termos isto em consideração quando vemos um gânglio supraclavicular. Depois, se temos, claro, um gânglio de consistência pétrea, com superfície irregular, que está fixado aos planos profundos ou à pele, ou se existe já ulceração da pele. Pronto, a etiologia das adenopatias em idade pediátrica é muito variável, tal como eu já referi, habitualmente é benigna. Eu deixo aqui esta tabela do Laplace, onde nós podemos ver aqui as várias etiologias possíveis, portanto, geralmente diz respeito a uma etiologia infecciosa, pode ser uma bactéria, um vírus ou outro tipo de infecção, que será mais raro, claro. Depois temos também causa tumoral, de fármacos, causas endócrinas, causas linfoproliferativas não tumorais, como por exemplo a síndrome hemofagocítica, e outras causas, nomeadamente o Kawasaki, que é uma das 5 entidades clínicas que estão incluídas no diagnóstico da doença de Kawasaki, o síndrome de Fapa, por exemplo, pós-vacinal, pronto, também pode sempre ocorrer nestes casos. Depois, passando então ao diagnóstico. Como em todas as entidades clínicas, primeiro começamos pela anamnese, portanto é muito importante fazer uma boa anamnese. Devemos então ver a idade da criança, tal como eu já vos referi, na grande maioria dos casos deve-se a processos infecciosos e nas crianças pequenas então é mesmo a maioria dos casos. A maior frequência de tumores, geralmente quando vemos, vai ser em idades mais avançadas, geralmente mais nos adolescentes. Depois, é muito importante averiguarmos qual foi o tempo de evolução e qual a velocidade de crescimento, uma vez que, quando existe um aumento rápido, geralmente estamos perante infecções bacterianas e tumores. Depois, também devemos sempre perguntar se a criança teve uma infecção recente, claro, ou se foi vacinada recentemente, porque, por exemplo, as vacinas da BCG, VASP e varicela podem causar adenopatias. Devemos sempre perguntar se fez algum tratamento farmacológico ou se faz algum tratamento habitualmente, se teve contacto com animais, aqui também estamos a pensar em doenças infecciosas, viagens recentes, contacto com doentes com tuberculose ou HIV,
Devemos sempre falar também sobre a sintomatologia associada, porque depois existem sintomas que vão ser sinais de alarme quando nós temos uma criança com adenopatias, depois vamos falar um pouco mais à frente, mas claro que quando temos uma criança com adenopatias e que tem anorexia, astenia, perda de peso, febre com vários dias de evolução, aí devemos sempre pensar também numa causa, portanto, que não será só infecciosa, já será algum sinal de alarme, como vamos ver mais à frente. E depois, devemos sempre perguntar se já houve episódios prévios semelhantes e em casos recorrentes devemos sempre ter à cabeça as imunodeficiências. Depois, fizemos a anamnese, vamos então agora passar para o exame físico. Devemos fazer uma avaliação muito detalhada de todo o corpo, portanto começamos na cabeça, devemos fazer uma avaliação ocular, otoscopia, palpação da tireoide, orofaringe, dentes, muitas vezes as cáries dentárias podem causar adenopatias que são reativas e é só isto. E portanto é muito importante fazermos mesmo uma inspeção detalhada também da cavidade bucal. Depois, devemos avaliar todas as cadeias ganglionares, e devemos, portanto, verificar se trata de uma adenopatia ou adenite regional ou generalizada. Regional diz respeito a um ou mais gânglios da mesma região ou regiões contíguas, e generalizada, se estamos perante duas ou mais regiões ganglionares que não sejam contíguas. Depois, devemos então verificar se existem alterações cutâneas, se existem outras organomegálias, e devemos também fazer exploração articular, já pensando em diagnósticos diferenciais. O que é muito importante é também termos à cabeça alguns outros sintomas e sinais que são sugestivos de malignidade, nomeadamente síndrome de Horner, opsoclones mioclones e também paralisia facial. Ora, depois também é muito importante nós pensarmos em causas de acordo com a localização das adenopatias. Esta tabela é uma tabela também do LAPAS. Eu destaco aqui as adenopatias occipitais como sendo, apontando para a rubéola, e de facto havia um pediatra muito querido que eu conheci que me dizia que o único exantema que nós podemos diagnosticar num quarto escuro é a rubéola, porque mesmo às escuras nós podemos palpar estas adenopatias occipitais e que são muito típicas da rubéola. Depois eu destaco também as adenopatias supraclaviculares, tal como já vos referi, em 75% dos casos são tumorais, e portanto nós devemos ter mesmo isto presente quando temos uma criança com adenopatias supraclaviculares. Depois, sinais de alarme, lá está, muito importante, devemos sempre ter em consideração que pode tratar-se de uma causa, portanto, maligna, se temos uma criança com febre com mais de uma semana de evolução e em que já excluímos mononucleose, se tem outras organomegálias, nomeadamente hepatosplenomegália, excluindo também a mononucleose, se teve uma perda de peso superior a 10%, se temos alterações na radiografia de tórax ou avaliação analítica, se houve um aumento rápido de tamanho, especialmente se não há sinais inflamatórios, porque neste caso também nos vai fazer pensar em patologia tumoral. E depois tem outros sintomas, nomeadamente dor óssea, alteração no estado geral, palidez, hemorragias, enfim. Depois, exames complementares. Primeira linha, devemos pedir hemograma, bioquímica com função hepática, LDH, PCR, IVS. Devemos pedir também serologias, CMV, EBV, Toxoplasma e Bartonella, isto já, portanto, dirigido também à nossa hipótese diagnóstica. Eventualmente, se também estiver dirigido no que nós estamos a pensar, podemos fazer uma prova de Mantoux, uma radiografia de tórax para excluir envolvimento de mediastínio e tuberculose, e o LAPAS também nos fala de uma possível opção de fazer um tratamento empírico com o cefadroxil ou amoxiclavo durante 14 dias, porque terá também um valor diagnóstico, uma vez que se fizermos este tratamento e tivermos adenopatias sem boa evolução, devemos considerar supuração ou outras possibilidades diagnósticas. Depois, exames de segunda linha, devemos pensar também em fazer ecografia, que vai permitir localizar abscessos, verificar sinais indiretos de malignidade e fazer diagnóstico diferencial com outras massas. Depois, eventualmente, pensar noutras serologias de acordo com a clínica, com a epidemiologia e também com a nossa hipótese de diagnóstico. E, por fim, também podemos pensar em fazer um estudo anatomopatológico, a punção aspirativa por agulha fina e biópsia aberta.
A biópsia vai proporcionar-nos informação, lá está, sobre a presença de células anormais, sobre a alteração da arquitetura ganglionar, mas na prática o que se faz primeiro é a punção aspirativa por agulha fina, uma vez que é mais acessível e é menos invasivo. Algumas indicações para exame anatomopatológico serão um envolvimento sistémico, quando temos a localização supraclavicular, consistência pétrica, pétrea, adesão, quando temos adenopatias de tamanho que não é normal, como vimos anteriormente, como por exemplo adenopatias de tamanho superior a 1 centímetro em recém-nascidos, suspeita de infecção por micobactérias, quando temos alterações no raio-x de tórax, hemograma ou VS, quando temos adenopatias que se mantêm sem diagnóstico após 4 semanas, isto tudo segunda linha, isso é a resposta ao tratamento, também podemos considerar adenites agudas e que não têm uma evolução favorável após 48 horas de tratamento. Mas todos estes casos serão então discutidos, portanto, de acordo com, portanto, caso a caso e de acordo com toda a envolvência clínica da criança. Por fim, exames de terceira linha, isto já será em casos bastante mais avançados e sempre discutido em equipa multidisciplinar, mas eventualmente pedirmos autoanticorpos, aspirado medula óssea e tacto de tórax e abdômen. Pronto, agora passando para a terapêutica. Quando nós temos uma etiologia clara à nossa frente, portanto, fazemos um tratamento da causa, tal como já referi, na idade pediátrica, o mais frequente são as adenopatias cervicais bilaterais no contexto de infecção respiratória e que não necessitam de qualquer diagnóstico ou tratamento específico. Depois, é muito importante termos em consideração que quando existe um risco de adenopatias patológicas sem causa evidente, nós nunca devemos tratar com corticoides se não existir então um diagnóstico estabelecido e também não está indicado tratamento com AINES em adenopatias não dolorosas. Neste caso de adenopatias patológicas sem um diagnóstico, uma causa evidente, podemos então fazer amoxiclav ou cefadroxil durante 14 dias, depois reavaliar clinicamente após 2 a 3 semanas e, de acordo com a evolução, ponderar exames complementares. Se nós tivermos sinais de alarme, tal como eu já referi anteriormente, devemos realizar de forma urgente uma avaliação analítica, uma radiografia de tórax e devemos sempre ponderar internamento se estivermos a suspeitar de alguma malignidade ou alteração do estado geral da criança, claro. Passando ao diagnóstico diferencial. Temos aqui esta tabela também do LAPAS, tabela 7.3, que nos faz o diagnóstico diferencial de acordo com o facto de se tratar de uma massa cervical ou inguinal, geralmente no caso de adenopatias inguinais. Podem estar relacionadas também com hérnias, com testículos ectópicos, quiste do cordão espermático, ovário ectópico e abscessos. E aqui temos mesmo também diagnóstico diferencial, não só de adenopatias, mas já também de massas maiores. Depois, ainda no diagnóstico diferencial, é importante evidenciarmos aqui a adenite bacteriana, porque é um diagnóstico diferencial também muito importante e que pode implicar, portanto, não só o antibiótico, mas também internamento. A etiologia, em mais de 80% dos casos, é o Staphylococcus aureus e o Streptococcus pyogenes. A apresentação clínica, portanto, geralmente trata-se de uma adenopatia localizada na região cervical, unilateral, superior a 2, 3 centímetros, com uma evolução aguda, com menos de 5 dias, porque tal como já vos disse, quando nós temos uma evolução rápida da adenopatia, geralmente ou é uma infecção bacteriana ou é um tumor, e neste caso temos também então os sinais inflamatórios locais, incluindo uma dor intensa à palpação. Quando temos todo este quadro clínico de um lactente com menos de 3 meses, devemos pensar na síndrome celulite adenite. Esta síndrome é uma forma de sepsis tardia por Streptococcus agalactiae e portanto, geralmente o bebê tem uma febre bastante alta, alteração do estado geral, recusa alimentar, tem então a celulite, adenite e os sinais inflamatórios locais. E a localização mais frequente, como nós vemos aqui nesta fotografia, geralmente é submandibular. O diagnóstico da adenite bacteriana é clínico, pode ser necessário fazer uma ecografia, geralmente fazemos em todos para verificar se há supuração ou não, e se tivermos suspeita desta síndrome de celulite adenite, devemos fazer um rastreio cético completo, incluindo uma punção lombar.
Depois, o tratamento da adenoide bacteriana, o tratamento de primeira linha é cefadroxil, segunda linha amoxicilina ácido clavulânico, se tivermos alergia aos beta-lactâmicos, iniciamos a clindamicina. Depois, lá está, se tivermos um bebê com menos de 3 meses, com alteração no estado geral, recusa alimentar, ou se tiver já uma falência terapêutica, devemos internar e fazer amoxiclave. E se tivermos este síndrome de solitadenite, também é para internar e para iniciar cefotaxime endovenosa. Depois, nos casos em que há flutuação à palpação ou supuração na ecografia, devemos discutir com a cirurgia pediátrica e, se houver ausência de melhoria em 48 horas após terapêutica, devemos excluir também supuração através de uma ecografia, se não tiver sido realizada anteriormente, e ponderar a realização da punção aspirativa por agulha fina. Ok, agora vamos então passar ao caso clínico no final da aula. E o caso clínico que eu vos trouxe foi de uma criança de 4 anos que recorreu aqui ao nosso serviço de urgência de pediatria devido ao aparecimento de uma adenopatia há cerca de 2 dias e não apresenta qualquer outra sintomatologia. Os pais desta criança referem que estão muito preocupados porque a referida adenopatia tem mantido o seu tamanho e não tem melhorado, apesar de terem iniciado tratamento com ibuprofeno. E então, a questão que vos coloco é qual das seguintes características não deve ser um sinal de alarme quando estamos aqui a avaliar esta criança de 4 anos? E então, será a febre com mais de uma semana de evolução, excluindo a mononucleose, perda de peso superior a 10%, gânglio de 1,5 cm na região cervical, localização supraclavicular ou ulceração da pele. Portanto, qual é que não é um sinal de alarme? Vou-vos deixar aqui 10 segundos, que esta pergunta é muito fácil. E vamos passar para a resposta. Portanto, claramente que o que não é um sinal de alarme é o gânglio de 1,5 centímetros na região cervical. Porque, como disse anteriormente, portanto, todos os outros são claramente sinais de alarme e devem sempre alertar-nos para o diagnóstico diferencial destas adenopatias. E pronto, espero que tenham gostado da aula. Se tiverem alguma dúvida, podem sempre contactar-me. Deixo aqui o meu e-mail pessoal, aqui no cantinho inferior direito. E pronto, bom estudo e muito boa sorte para o exame.